Então vamos lá, o título é A Princesa de Rebinina, mas temos 3 casos, né? Tá lá em junho de 1859, no título Variedades. E aí vem um jornalista, começa, né? Começa um relato, né, de um jornalista, é o Pauline Boyette, né? Um jornalista da época, que não tinha religião, muito pelo contrário, né? Ele participava para poder entender, avaliar, analisar, ele até era considerado cético, né? E aí ele participa e ele traz 2 relatos aqui. E depois vem o próprio Kardec fazendo aí um outro relato de considerações, né? Então, na verdade, esses 3 relatos vêm mostrar o quê? Que sempre, de alguma forma, desde que nos conhecemos, que conhecemos a permanência da humanidade aqui neste planeta, existem as predições, né, as premonições, enfim. E no caso em torno das guerras, né? Então ele vai passar alguns relatos que até nas guerras da época dele já tinha alguma coisa informando. E, na verdade, a gente sabe hoje em dia, infelizmente, por interesses pessoais, né? Em alguma época, dentro da Igreja Católica, do catolicismo, foi retirada a palavra reencarnação, né? Mas a gente sabe que da época de Jesus todo mundo sabia que existia a lei da reencarnação, né? E de todos os tempos, quando nós vamos estudar a história, nós temos a questão das comunicações, a ponto de o próprio Moisés chegar um momento e proibir. Se ele proibiu, é porque existia, é porque era possível, né? Mas, infelizmente, por conta de um interesse pessoal, a gente utilizava dessas comunicações de forma inadequada. E aí, por isso, veio a proibição de Moisés, né? Da mesma forma, na época de Jesus, lá no Evangelho, tem várias passagens provando a comunicação entre o plano espiritual e os encarnados, né? Jesus muitas vezes fala para quem estava perto, né? Foi o Espírito Santo que falou por ti, não foi ti, enfim. Então, assim, hoje em dia, só não aceitamos o que está mais do que provado, né? Por interesse pessoal. Porque é muito difícil para a gente aceitar que a gente vai reencarnar de acordo com as nossas necessidades, né? O orgulho não permite esse entendimento ainda, né? Esse foi o motivo da retirada da palavra reencarnação, né? Que por conta do rei que tinha se tornado católico, por conta da esposa dele, que já havia sido pobre, mas tinha conseguido aí a riqueza, se tornado, né, rainha, ela não queria retornar, reencarnar e por acaso vir pobre. Então ele manda banir lá num dos concílios a questão da reencarnação. Boa noite, Tutuca. E isso foi se propagando, né? Porém, quando a gente estuda, principalmente a história, a gente percebe que isso era o básico, né? Reencarnação, comunicação, basta ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, né? E, infelizmente, para alguns, por conta de um interesse pessoal, há essa negação, para outros, há a bênção, não? Principalmente aqueles que entendem a colocação de Jesus quando ele diz: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, né? E para os espíritos desencarnados também, que estão em sofrimento, mas que percebem a necessidade da reencarnação, porque já reconheceram os seus erros e querem retornar para uma luta de quitação de débitos. E aí conseguir sentir paz, né? Buscar a felicidade tão almejada por todos nós. Então, esse jornalista vem passando alguns casos justamente dizendo isso, que
sonâmbulos, mesas girantes, né, os lápis que simpáticos, eles chamavam, né, que é a escrita direta, enfim, cartomantes, todos eles em algum momento prediziam a guerra, né? E isso, qualquer guerras em tempos passados, enfim. E ele coloca aqui, profecias nesse sentido têm sido feitas a uma multidão de personagens importantes. Quando a gente vai estudar lá aquele livro do Humberto de Campos, a gente vê isso lá, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Boa noite, Bruno Costa. Seja bem-vindo. Só que assim, apesar de alguns não aceitarem, eles não deixam de ficar preocupados. Principalmente quando está relacionada a algum deles pessoalmente, como a gente vai ver aqui, como é o caso dessa princesa aí, né? Então, muitas vezes, a gente tem muito isso no nosso dia a dia, né? Algum de vocês pode até dizer isso. Eu tenho uma porção, vou falar por mim, lógico, não posso falar por vocês, mas é muito comum se ver isso. Eu tenho uma porção de amigos, até mesmo evangélicos. Aliás, assim, no meu trabalho, a grande maioria é evangélico. E que na hora do aperto pede para eu colocar o nome lá na radiação do Centro Espírita. Então, na verdade, não é um desacreditar muito convicto, né? Na hora do aperto, vamos buscar o auxílio. Então, ainda o orgulho imperando na aceitação de algo que é muito evidente, né? E aí ele relata aqui o primeiro caso. Há 8 dias, tínhamos sido convidados para uma reunião espírita, né, na casa de um barão aí, e ele disse que nessa reunião tinham 12 pessoas. Eu vou dar uma resumida por conta do tempo, né, até para não se tornar cansativo. E aí ele estava em torno da mesa, eram 12 pessoas, e nessa mesma mesa, era uma mesa simples, né, que ele coloca que nessa mesa foi servido chá, sanduíche e tal. Quando acabou, eles começaram a fazer as evocações. E aí ele coloca aqui que ali não podia se desconfiar de charlatanismo, porque ele começa a detalhar as pessoas, né? 2 eram oficiais ingleses muito distintos, né? O próprio dono da casa era pertencente a uma família estrangeira de grande importância. Tinha um oficial de marinha francês, um príncipe russo, um médico, um milionário, um secretário da embaixada e outras 2 pessoas ali do bairro de Saint-Germain. Ele até coloca que ele era o único profano, né, entre esses maiorais do espiritismo. Ele coloca essas pessoas como maiorais do espiritismo. Embora, diz ele, né, a nossa qualidade de cronista parisiense, de cético, por dever, não permitisse que fôssemos acusados de uma credulidade excessiva, né? Então já era a postura dele, até porque ele também estava analisando. A reunião, pois, não podia ser suspeita de representar uma comédia. Uma comédia inútil e ridícula, segundo ele, em que cada um teria voluntariamente aceitado o duplo papel de mistificador e de mistificado, né? Já que ali não tinha uma plateia. Ele coloca 12 pessoas que sabiam que estavam fazendo um determinado trabalho de evocação e que, se algum ali fosse mistificar, esse próprio mistificador estava aceitando ser enganado. Então não tinha muita noção, né? Arte de mulher, seja bem-vinda. Então, não tinha muito sentido isso. Então, ele descreve as características e ele também faz essa conclusão. Isso não é admissível. E, afinal de contas, com que propósito, com que interesse eles fariam isso, né? Seria o caso de perguntar quem se engana aqui. Não, ali não havia má fé nem loucura, é a conclusão dele. Se quiserem, digamos que houve o acaso, mas má fé e loucura não. E tudo quanto nossa consciência permite conceder. Ora, eis o que se passou. E aí ele começa a descrever, né? Depois de haver interrogado o espírito, né, que eles tinham evocado sobre 1000 coisas, perguntaram-lhe se as esperanças de paz, que então pareciam muito grandes, tinham um fundamento. Aí o espírito responde, não, respondeu, com clareza, em 2 ocasiões diferentes.
Teremos, pois, a guerra? O espírito responde, certamente. Quando? Em 8 dias. Entretanto, o Congresso não se reúne senão no próximo mês, e isto afasta bastante a eventualidade de um começo de hostilidades, né? A pessoa conversando com o espírito. E a espírito responde, não haverá Congresso. Por quê? A Áustria se recusará. E qual a causa que triunfará? A da justiça e do direito, a da França. E a guerra como será? Curta e gloriosa, né? Então foi um período de 1 ano aí que houve todas aquelas questões aí, para quem estudou história aí, a gente sabe que a guerra triunfou nessas questões. Então, quer dizer, já houve aqui alguém falando a respeito, né? Antes mesmo de acontecer. E por isso ele relata, né? Por isso ele coloca aqui, porque apesar da postura dele de jornalista, de cético, tudo, ele presencia uma reunião sem problema, Nina. Presencia uma reunião onde o espírito afirma uma coisa que realmente aconteceu, que vai acontecer e acontece, né? Depois vem o segundo caso, que é propriamente dito o caso dessa princesa de Rebnina. Uma outra situação também envolvendo guerra, em que ela é avisada, né, de algumas situações. E começa assim. Ele conta que quando ele estava lá na Saxônia, né, numa cidade lá da Alemanha, que aconteceu esse fato. Quando da Guerra da Crimeia, que é uma guerra que aconteceu nesse período de 53 a 53, todos se recordam que o imperador Nicolau chamou à Rússia os súditos que residiam na França sob pena de confiscar-lhe os bens, caso recusassem a obedecer a essa ordem. Né? Então foi uma guerra entre a Crimeia, foi uma guerra entre a Rússia e a França, e ele pede, e outros países também junto com a França, mas era a Rússia aí a principal envolvida. E aí ela pede que todos, né, o imperador Nicolau da Rússia pede que todos aqueles que fossem russos, enfim, que estivessem na França, retornassem para o país. E se não fizesse, ele ia confiscar os bens deles, né? E aí, diz aqui esse jornalista que ele se encontrava lá na Saxônia, onde, assim como em toda parte, havia um vivo interesse pela campanha que acabara de começar. E um dia recebemos o seguinte bilhete. Estou aqui por algumas horas apenas, vim de me ver no hotel da Polônia, é a princesa de Rebnina. Ele diz aqui, né? Já conhecemos bastante esta princesa, uma mulher distinta e encantadora, cuja história era todo um romance que escreveremos algum dia e que nos dispensava consideração chamando-nos seu amigo. Apressamo-nos em atender ao amável convite, tão agradavelmente surpreendido e encantado ficamos quando de sua passagem lá pela Saxônia, por uma obrigada, agradecido, ficar com Deus. Aí era um domingo, o tempo estava cinzento e triste, né? Enfim. Aí ele diz aqui, encontramos a princesa em sua casa, mais graciosa e espirituosa que nunca, apenas um pouco pálida. Para começar, respondeu ela, parti como uma bomba. Tinha de ser assim, pois estamos em guerra e sinto-me um pouco fatigada da viagem. Então ela estava lá na França, vem lá para a Alemanha e depois ela vai pegar um trem indo para a Rússia. Depois, embora atualmente sejamos inimigos, não vos ocultarei que deixo Paris com muito pesar. Já me considerava quase francesa há muito tempo e a ordem do imperador fez-me romper com o velho e doce hábito. Por que não ficar tranquilamente em vosso apartamento? Porque teriam-me cortado os subsídios. Mas como? Não contais entre nós com tão numerosos e bons amigos? Mas como? Sim, pelo menos creio. Mas na minha idade, uma mulher não gosta de ser dar em hipoteca. Os juros a pagar por vezes ultrapassam o capital. Ah, se eu fosse velha, seria outra coisa, mas então não me emprestariam. Aqui é só para a gente entender, né, um resuminho. Eles estão conversando, ela saiu de Paris porque o imperador obrigou todos a saírem. Ela está lá na Alemanha. E ele pergunta por que ele não ficou no apartamento, mas porque o rei ia tomar esses subsídios deles.
Aí ele fala na questão dos amigos, só que aí ela, pela aparência aqui, né, dá a entender que ela é uma bela jovem, eles poderiam querer como pagamento alguma outra coisa além do dinheiro, né? E aí a gente vê aqui a questão da moral desse espírito. E aí ela preferia ter saído. E ela fala também que também se fosse velha, ela acha que ninguém emprestaria para ela. Ou seja, ela coloca aqui a questão do interesse, né? E não da amizade, como deveria ser realmente o que nos valoriza, né? E aí a princesa muda de assunto e fala assim: sabeis que tenho uma natureza muito absorvente, aqui não conheço ninguém. Posso contar convosco durante o dia todo? É fácil de adivinhar a nossa resposta, disse o jornalista. A 1 hora ouvimos o sino no pátio e descemos para o almoço no salão do hotel. Naquele momento, todo mundo falava da guerra e das mesas girantes. Por quê? Foi aquele momento, né, da explosão aí das mesas girantes, né, no século XIX. Então, se falava da guerra, que é algo que estava pelos ares, mas também dessa questão das mesas girantes, né, que se propagavam, viravam até motivo de festas, né, até com interesses menos dignos, mas que acontecia com muita frequência. No que concerne à guerra, a princesa estava certa de que a frota inglesa seria destruída no Mar Negro e ela mesma se teria encarregado bravamente de incendiá-la se o imperador lhe houvesse confiado essa perigosa e delicada missão. Quanto às mesas girantes, sua fé era menos sólida, ou seja, ela tinha mais certeza da guerra e do que ia acontecer da guerra do que da questão das mesas girantes. Mas, mesmo assim, ela propôs a esse jornalista fazer algumas experiências, né? E aí, então, eles se propuseram a isso, organizaram uma mesa, enfim, depois do lanche, começaram a evocação. E ele relata aqui que era uma mesinha de um pé só e que respondia as perguntas de ambos. E nisso ela pergunta ao espírito, né? E a mim? Perguntou de repente a princesa, nada tens a dizer? Não, foi a resposta do espírito. Por quê? A mesinha bateu 13 pancadas. Ora, deve-se lembrar que era um dia 13 e que o apartamento da senhora Rebenini tinha o número 13. Isso quer dizer que o número 13 me é fatal? Perguntou a princesa um pouco supersticiosa. Aí responde a mesa, né? Sim, bateu a mesa. Não importa. Olha só a petulância dela, né? Não importa. Sou um baiarde do sexo masculino e podes falar sem medo, seja o que for que tenhas a me anunciar. Interrogamos a pequena mesa, que de início persistiu na sua prudente reserva, conseguindo por fim arrancar-lhe as seguintes palavras. Quer dizer, o espírito não queria responder a essa questão, né? Aqui não tem como a gente avaliar a condição desse espírito. Mas ele, após alguma insistência, ele acaba dizendo algumas coisas, né? Ele coloca, doente, 8 dias, Paris, morte violenta. E foi o que aconteceu aqui, né? A princípio lhes estranho, porque a princesa se achava muito bem, acabara de deixar Paris, então não podia ser em Paris, e não esperava rever a França tão cedo, justamente por conta da guerra, né? Então, eles consideraram essa, entre aspas, né, essa profecia da mesa um absurdo. Quanto a estar doente, já que ela estava bem, quanto aos 8 dias, já que ela acabara de sair de Paris e Paris propriamente, né? Já que ela estava saindo lá por motivos da guerra, né? A morte violenta, eles ainda ficaram assim meio apreensivos, mas não quiseram se deter nessa questão. A princesa devia partir 8 horas da noite pelo trem a fim de chegar a Varsóvia 2 dias depois pela manhã, mas aí ela perdeu o trem. Então ela resolveu assistir, né, um baile que tinha à noite lá, lá no hotel onde ela estava hospedada, nesse hotel da Polônia, cujos imensos e magníficos salões não comportavam menos de 2.000 pessoas, quase que diariamente davam um grande baile, tanto no verão como no inverno, enfim. Na Alemanha, né, ele coloca aqui, isso é só um esclarecimento, aliás, os estrangeiros jamais são esquecidos e em toda parte têm seus camarotes reservados, né? Então eles tinham também lá em Paris esses camarotes. O baile daquele dia, né, diz o jornalista,
era muito brilhante e, embora fosse a princesa mera espectadora, tomava-se de verdadeiro prazer. Assim, havia esquecido completamente o que a mesinha tinha dito lá para ela. O espírito, através da mesa, tinha dito para ela. E sua sinistra predição, quando um dos garçons do hotel lhe trouxe um telegrama que acabava de chegar, concebido nos seguintes termos. O que dizia o telegrama? Senhora Rebenini, Hotel da Polônia, Saxônia, presença indispensável em Paris, graves interesses. Seguindo-se a assinatura do procurador da princesa. Algumas horas mais tarde, ela retornava à rota de Colônia em vez de tomar o trem. Então, quer dizer, ela voltou para lá porque recebeu esse bilhete. 8 dias depois, ele conclui, soubemos que havia morrido. Né? Então, mais uma situação envolvendo até pessoas descrentes e que acontece. Né? O que a gente pode tirar? Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Pode pegar o microfone, escrever na área de texto. O que a gente pode tirar disso aqui, né? Aqui são respostas muito claras. Mas a gente tem que entender que aquela época era necessária até como forma de estabelecer o espiritismo, né? Hoje, o que a gente recebe das instruções dos espíritos são mais orientações reconfortantes. Por quê? Porque a gente já tem a base que está lá na codificação, que está lá no livro dos espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, né? na Gênese, no livro dos médiuns, né? Para quem tem a mediunidade, saber por que acontecem essas manifestações. Nós já temos a base. E uma porção de outros livros vieram, né? Os subsidiários, comprovando ou dando continuidade ou exemplificando os ensinamentos dos espíritos codificados aí nesses 5 livros. Então a gente tem já tudo. A gente tem a ferramenta, a gente tem o conhecimento. Está faltando para quê? O que para a gente? A ação. Então é por isso que jamais ninguém aqui se engane que vai receber de um espírito o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Não adianta escrever, principalmente se for em relação a questões materiais, né? Eu devo vender esse apartamento. Jamais. E até mesmo nas escolhas necessárias da vida, ou nos sofrimentos pelos quais passamos, né? O espírito jamais vai dizer, você está passando por isso, por causa disso. Ele vai colocar nas entrelinhas, né, alguma necessidade que a gente tenha, mas principalmente vai trazer o alento, vai nos mostrar ou nos relembrar que não estamos sós, que estamos amparados, que temos cada um de nós um espírito protetor, um espírito guia, nos auxiliando, mas principalmente que precisamos estar em sintonia com o bem para que possamos captar essas instruções. Né? A gente pode fazer uma analogia com uma terapia, com um psicólogo. Muitas pessoas, equivocadamente, não querem fazer terapia porque dizem assim, se psicólogo resolvesse o problema dos outros, eles não tinham problemas. Não é assim que funciona, né? Na verdade, quando estamos sobre emoções fortes, negativas principalmente, liberamos vários neurotransmissores, né, no nosso cérebro que causa embotamento em várias circunstâncias, né, de raciocínio, de entendimento, de esclarecimento. E às vezes algo que é muito básico para quem está de fora, a gente não consegue enxergar. Por isso a necessidade da terapia. A gente precisa ir lá, porque o psicólogo que está fora dessa questão emocional, que não está vivenciando a questão emocional que eu estou vivenciando, ao ouvir o nosso relato, faz perguntas para que a gente consiga raciocinar e avaliar o nosso comportamento ou a nossa reação diante do fato. Então, assim, ele não vai te dar a cura também, ele não vai te dar a solução, ele vai te dar subsídios para que você consiga elaborar o que tem que ser feito e realizar e aí mudar a sua conduta, o seu pensamento, enfim. A mesma coisa em relação aos espíritos guias que temos, cada um de nós, os espíritos protetores. Eles tentam nos ajudar,
Mas é necessária a sintonia, a vibração para que a gente possa captar. E aí, muitas vezes, a gente está passando por uma dificuldade financeira, de doença, enfim. E a gente fica muito nervoso, a gente se esquece da prece, a gente fica abalado, aquela fé que tanto a gente falava desaparece, né? Então é na dificuldade que a gente vê realmente se a gente tem fé no futuro e fé em Deus. E aí a gente cria uma atmosfera que impede a atuação desses espíritos. E aí a gente fala, Deus não me abandonou, Deus não me dá a resposta, eu não sei o que fazer. Né? Então, por isso está lá no Evangelho, quando estamos em dificuldade, vamos procurar nos recolher, ler uma página edificante, acerenar o coração, elevar o nosso pensamento a Deus, e aí o canal se abre e a gente consegue receber por intuição as orientações desses espíritos sobre o caminho a seguir, né? Recentemente, uma pessoa lá no centro que eu frequento, que se encontra desempregado, escreveu para o plano espiritual a sua dificuldade. Qual foi a orientação? Filho, mude o seu pensamento para que você crie uma psicosfera boa, que permita a atuação dos espíritos, porque colocaremos no teu caminho pessoas que vão te ajudar na busca deste emprego. Mas você precisa estar com essa psicosfera mudada para que possa entender e captar as sugestões deles, dos espíritos. Né? Porque aí ele coloca uma pessoa do meu lado que pode me oferecer um emprego e aí fica orientando o que eu tenho que falar e o que eu tenho que perceber e até mesmo a outra pessoa, mas eu tô tão ali ranzinza, com raiva, magoado, que aí eu não consigo nem dar atenção a essa pessoa e nem mesmo essa pessoa consegue chegar perto de mim, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Essa é a importância do vigiar e orar, né? Então a gente pega, né, faz essa analogia justamente para trazer ao nosso dia a dia como que a gente deve atuar com essas manifestações, com essas orientações do plano espiritual, né? Agora me faz lembrar também um relato do livro Infância e Mediunidade, né? Um livro muito interessante que eu recomendo, é uma psicografia e onde o espírito relata vários casos de crianças com problemas diante dos olhos, né, dos encarnados, né, problemas de autismo, esquizofrenia, rebeldia, uma situação de coisas. E que, na verdade, todos têm uma explicação, né? Ou é uma obsessão, ou é uma deficiência moral, sem espírito obsessor, enfim, várias situações. E aí há um relato que eles vão visitar um colégio no Rio Grande do Sul, um colégio dirigido por uma organização religiosa. E quando eles entram no pátio com crianças de 8 anos de idade, em média, eles percebem, oi Tisa, boa noite, vários espíritos desencarnados de inferiores. Alguns até obsediando as crianças, mas a grande maioria é de zombeteiros, de espíritos que estão perdidos, não tem o que fazer e que se divertem com o sofrimento daquelas crianças, né? Provoca alguma situação e se divertem. E aí o espírito que está relatando pergunta, né? Aí aparece um dirigente lá do colégio desencarnado e ele pergunta, poxa, mas com crianças, como é que se permite, né, que esses espíritos façam isso com crianças? São inocentes. Primeiro aquela questão, né? Criança é inocente, o corpo apenas. Ali existe um espírito que tem toda uma bagagem, uma vivência. E questiona também, justamente numa escola ligada a uma instituição religiosa, né? Por que isso? E aí o espírito responde o seguinte, o espírito que é o responsável ali pela escola. Quando aquela escola foi criada, os organizadores, os diretores, à época, a intenção deles era uma escola para as crianças necessitadas. Eles tinham o propósito do bem e durante muito tempo aquela escola se manteve assim. E por eles terem, oi Tina, boa noite, por eles terem essa boa vontade, essa intenção de fazer o bem, eles recebiam as instruções desses espíritos superiores
lá responsáveis pelo colégio, conseguiam fazer, e aí a grande maioria dos espíritos não penetrava naquele colégio, né? Só algum caso especial. Porém, esses dirigentes, com o tempo, né, cada um foi desencarnando. E eles não prepararam os seus sucessores. Então, quem assumiu a direção do colégio, já com uma outra visão, uma visão financeira, foi transformando, apesar de estar ligada à Igreja Católica, foi transformando, infelizmente, aquela escola, e hoje ela se tornou uma escola para crianças de classe média alta. E pelo interesse deles serem apenas financeiro, deram brecha a essa espiritualidade negativa. E aí ele diz assim, esse espírito orientador, a gente tenta conversar com esses dirigentes, a gente tenta passar boas intuições, boas informações, dirigir de uma forma, a gente fala de Jesus, mas eles não conseguem captar, porque o interesse deles é outro. E aí qual é a consequência? A invasão desses espíritos na escola, facilitando aí o distúrbio daquelas crianças, né? Então, mais uma vez, a importância do vigiar e orar, né? A importância de se buscar a questão financeira com equilíbrio, né? Para não ter sobras, mas para ter o necessário para um conforto neste planeta. E muitas vezes a gente não percebe isso, né? A gente percebe a rebeldia de uma criança, a gente acha que, vou bater, botar ele de castigo. Não, às vezes tem todo um drama ali por trás, favorecido por nós mesmos, que não nos mantemos em sintonia com Deus, que não mantemos o vigiar e o orar, né? E, para terminar, o último caso aqui, né? O terceiro caso, que aí já é Kardec relatando, né? Gente, vocês podem falar, manifestar, perguntar, escrever na área de texto, tá? O estudo aqui deveria ser interativo, né? Mas todo mundo quietinho, espero que estejam compreendendo. E aí vem mais um relato, né? Encontramos o relato seguinte numa notável coleção de histórias de aparições, né, e de fenômenos espíritas de 1682. Olha só o tempo, quando foi, né? 1682. Por um reverendo e pelo doutor, né? Tem um outro doutor, enfim. Intitula-se Aparição do Espírito Major ao Capitão. Extraída de uma carta, né? Enfim, dá os detalhes aí da... Tá bom, Vanessa, vá com Deus. Bom trabalho, bons estudos. Diz assim, pouco tempo após a morte do major, o doutor, parente próximo do capitão, foi chamado para tratar de uma criança doente. O médico e o capitão deitaram-se no mesmo leito. Após dormir um pouco, o capitão chamou o criado e ordenou-lhe que trouxesse 2 velas acesas, as maiores e mais grossas que encontrasse. O doutor perguntou o que aquilo significava e ele respondeu: Conheceis disso, capitão, minhas discussões com o major relativamente à existência de Deus e à imortalidade da alma. Então, assim, era um capitão e um major que discutiam a respeito da imortalidade da alma e da existência de Deus. E aí eles combinaram que quem desencarnasse primeiro viria para dizer se aquilo era verdade ou não, né? Boa noite, amigo. Não nos foi possível esclarecer esses 2 pontos, muito embora sempre o tivéssemos desejado, né? Então ele coloca aqui, para nosso entendimento, que eles buscavam o esclarecimento desses 2 pontos, mas não conseguiram, pelo menos até o momento antes da desencarnação desse major. Então ficou combinado entre eles, né, que quem morresse primeiro viria na terceira noite após os funerais, entre meia-noite e 1h, no jardim da pequena casa, e ali esclarecer aquele que tivesse aqui ainda reencarnado, né? E era o terceiro dia, então ele ia fazer isso. Então ele foi lá fora, ficou lá no jardim, ficou passeando, e aqui relata que ele ficou ali durante 2h30, esperando o major aparecer para dizer para ele. E o major não aparece, né? Ao retornar, ele declara ao médico nada ter visto, nem nada ouvido que não fosse muito natural. Mas acrescentou, sei que meu major teria vindo caso pudesse. Você vê que ele coloca aqui, a palavra do major, né? Se ele pudesse, ele teria vindo. Então daqui a gente tira 2 situações. Ou não existe nada disso, ou ele está com alguma dificuldade para vir. E a gente percebe depois que é a segunda, né?
6 semanas depois, acontece, 6 semanas depois. Até foi cedo, né? Quando a gente vai estudar lá a passagem, o passamento no céu e no inferno, a impressão que dá é que a gente vai passar pelo período de perturbação e até de dificuldade por anos, né? Mas 6 meses aqui até que foi rápido. 6 semanas depois, acompanhado pelo doutor, o capitão foi, né, a um local aí a fim de colocar o filho no colégio. Hospedaram-se num albergue, ali permanecendo 2 ou 3 dias. Mas não dormiram juntos, como lá na outra situação, né? Eles ficaram em quartos separados. Certa manhã, o capitão permaneceu no quarto mais tempo do que o costume, antes de chamar o doutor. Por fim, entrou no quarto deste último, a fisionomia completamente alterada, os cabelos eriçados, os olhos desvairados e o corpo todo a tremer. O que aconteceu, primo capitão? Disse o major. O capitão respondeu, o doutor, né? O capitão respondeu, vi meu major. O doutor parecia sorrir. Eu vos afirmo que jamais o vi em minha vida ou o vi hoje. Então fez-me o seguinte relato. Esta manhã, ao romper do dia, alguém se postou à beira do meu leito, arrancou as cobertas e gritou, cap, cap. Era a maneira familiar que o major empregava para chamar o capitão. Respondi, ora, meu major. Ele continuou, não pude vir no dia aprazado. Mas agora eis-me aqui a dizer-vos, há um Deus muito justo e terrível. Se não mudardes de pele, vereis quando aqui chegardes. Sobre a mesa havia uma espada, né? E são de outros detalhes, diz que o espírito lá pega a espada, enfim, e brinca lá com ele, até que ele desaparece, né? Não somente o capitão ficou perfeitamente persuadido da realidade do que tinha visto e ouvido, como desde então se tornou muito mais sério. Seu caráter, outrora jovial e leviano, modificou-se notavelmente. Quando convidava os amigos, tratava-os com generosidade, mas se mostrava muito sóbrio consigo mesmo. As pessoas que o conheciam asseguravam que muitas vezes ele pensava ouvir, repetindo-se em seus ouvidos, as palavras do major. E isso durante os 2 anos em que viveu após essa aventura, né? Após esse acontecimento, essa aparição, ele ainda viveu 2 anos. Gente, o que a gente tira disso daqui? Primeiro, que não basta evocar, achar que aquele espírito vai aparecer, né? Meu familiar desencarnou, vou pedir informações ao plano espiritual. Não é assim que funciona, né? Você pode até fazer, mas depende da dificuldade daquele espírito, depende da condição do desencarne, de como foi a vida dele, do período de perturbação, como diz lá no Livro dos Espíritos, pode ser pequena ou grande, dependendo da condição moral de cada um, do quanto a gente se espiritualizou, do quanto a gente ainda estava ligado à matéria, né? Então fica claro ali que o major não veio por algum impedimento, né? Provavelmente estava nesse período ainda de perturbação, 3 dias depois, mas 6 semanas após ele conseguiu vir, né? Então, tenhamos cuidado, né, com essa questão. A importância após um desencarne de um familiar, a gente está sofrendo muito, mas vamos orar por esse espírito. Vamos pedir a Jesus que ele seja recolhido, que ele receba os fluidos salutares do plano espiritual, para que ele se revigore, se refaça, né, que ele seja acolhido. Vamos mandar pensamentos de amor a esse espírito que desencarnou recentemente, né? Isso mostra, né, o real, o verdadeiro amor perante aquela pessoa. E a outra questão são os locais, né? Foi combinada a aparição num determinado jardim. Ali não aconteceu porque não pôde, mas apareceu em outra cidade, num outro local, né? Ou seja, não existe lugar marcado para o espírito, né? Não precisamos, a gente sempre fala sobre isso e repetimos, não precisamos no dia dos finados ir lá no cemitério. Basta que evoquemos pelo pensamento, né? Que entremos em contato através do pensamento. Muitas vezes a gente vai lá, o espírito não está mais lá, né?
Muitos podem até estar ainda, mas é justamente se estiverem lá, estão em sofrimento. Porque estão ligados ao corpo, estão vendo lá a decomposição do corpo, porque ali não é lugar para ficar. Ali é lugar para os despojos físicos, do corpo físico, não é lugar para espírito que já tem algum entendimento ficar. Ele vai buscar ajuda, ele vai sair, ele vai querer trabalhar, estudar, se recuperar. Se ele está ali, ele está em alguma condição difícil. Então a gente tem que orar, solicitar que ele busque alguma coisa no campo do bem, né? Então não há lugar circunscrito para os espíritos, né? Eles vão aonde eles querem, mas principalmente de acordo com os seus pensamentos, de acordo com as vibrações que emitem, né? De acordo com as sintonias que fazem. Então a gente precisa valorizar mais essa questão do pensamento. Ainda não damos o devido valor ao pensamento. O pensamento é matéria, ele age, ele atua, né? Através do pensamento, a gente movimenta moléculas, a gente movimenta o fluido e cria. As cidades, né, as elevações no plano espiritual são mantidas pelo pensamento, a atuação do pensamento na matéria, né? Então, que a gente tenha muito cuidado com o que a gente anda pensando, mesmo que a gente ainda não faça, mas pense, porque é pelo nosso pensamento que criamos a nossa psicosfera. Então, que a gente esteja bem, precisa que a gente tenha um bom pensamento para criar uma boa psicosfera. Tá bom? Então, esses foram os 3 relatos do estudo de hoje, né? Falando aí da questão das predições, né? Da relação do mundo espiritual com o plano físico, da necessidade aí do entendimento, das orações, do pensamento, da ação e da confiança em Deus. Tá bom? Isso é o que eu tinha para passar para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Fale agora ou cale-se para sempre. Pode pegar o microfone se quiser, pode escrever na área de texto. Tá tudo bem, né? Então essa lição é para também relembrar a gente que por todo, né, o tempo que a gente conhece aí sabe da existência da humanidade nesse planeta, já se sabe aí dessas relações da mediunidade propriamente dita, e que por hora, infelizmente, a gente teima ainda em negar por conta sempre do interesse pessoal. Então, assim, a gente não pode esquecer que o maior empecilho para que a gente evolua é a questão do interesse pessoal. Sempre que fizermos, enquanto a gente continuar tendo as nossas escolhas de acordo com o interesse pessoal, a gente não vai adiante. É necessária aquela caridade que tire da gente e não que saia apenas o que sobra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E a gente vai ver com o tempo que fazer o bem ao próximo nos traz muito mais alegrias do que ficar adquirindo coisas em detrimento do sofrimento de alguém.